Agora a gente continua com essa parte de categorias. Aula passada a gente viu o que é categoria, viu vários exemplozinhos para ter uma ideia de que muita coisa pode virar categorias. Hoje a gente vai ver que mais coisas ainda podem virar categorias. A coisa ainda mais escorregadia do que parece. Antes, eu vou começar com uma definição. Então, numa categoria Czinha, Czão, dizemos que uma seta F entre um objeto A e um objeto B é um C-isomorfismo, ou um isomorfismo na categoria C, C-isomorfismo. Mas se você estiver com muita pressa, você pode cortar a palavra morfismo e só chamar de iso, tudo bem. Se existe uma seta G na direção oposta, tal que quando você faz G bola F, que sai do A e vai para o A, então isso aqui é a identidade no objeto A, e F bola G é a setinha identidade no objeto B. Eu não falei, mas o mesmo argumento que se faz em grupos, anéis, mostrar que o elemento neutro é único, a seta identidade é a única seta que faz o que ela faz. Então essas setinhas de identidade são únicas, tá? Mesmo argumento. Então, esquematicamente, você tem, eu estou dizendo que eu tenho essa seta, eu tenho essa outra. Se eu compor isso assim, essa composição, que a princípio é G bola F, ela é a seta que funciona como identidade já. E se eu compor, fizer outra composição possível, essa seta vai ser, que é a F bola G, essa seta vai ser indistinguível da seta identidade. Tá? Então, um isomorfismo na categoria é isso. Nesse caso, os objetos A e B são ditos C-isomorfos, são isomorfos na categoria C. Tá? Como acontece sempre vocês então devem estar imaginando, a G que faz isso, só estou pedindo que existe uma que faz isso. Eu pedi só que existe uma seta G que faz isso, mas essa seta vai ser única. Argumento de sempre. Vamos lá. A seta G, se existe, é única. Prova. Suponha que G' também cumpra as exigências de G. Vocês querem que feche a porta? Ou... Porque eles estão, acho que é momentâneo, né? Passageiro. Será que eu xingo eles? Não. Vai. Não precisa, né? Tá, mas... Suponha que tem uma outra seta que faz isso.
Então, é aquela coisa. Eu estou aqui com a seta gelinha, tudo bem? Aquele velho joguinho do pica-pau. Ah, eu sou perito nisso. Essa seta eu posso escrever assim. Compondo com a identidade de A. Só que essa seta é a mesma coisa que eu poderia ter escrito assim agora. No lugar dessa identidade, eu vou e coloco esse aqui, esse G bola F, que é passar primeiro por B, depois ir para A. Então, esse diagrama e esse aqui é a mesma coisa. Se você quiser fazer isso muito categoricamente, você coloca uma setinha de identidade aqui, uma setinha de identidade aqui, uma identidade aqui, fala que o diagrama comuta. Você pode fazer isso, mas essa seta se transformou nessa. Tá? Agora, essa seta aqui, que eu estava vendo com essa composição, a composição associativa. Eu posso agora olhar assim. Essa composição, como a G' satisfaz as mesmas coisas que a G, essa composição corresponde ao F bola G'. Esse aqui é o F bola G'. Que se comporta como se fosse a identidade. Mas se eu estou compondo com a identidade desse lado, então porque isso aqui sempre foi isso. Então, eu tinha começado com essa, ficou igual a essa. Esse diagrama, você poderia pensar nisso assim também, né? G', no fundo você escreveu como se fosse a identidade de A bola G'. Isso aqui você escreveu como se fosse G bola F bola G', mas isso aqui é G bola F bola G'. Isso aqui é G bola identidade de B, que é G. Mas então veja que você precisa dos dois, você precisa que uma seja identidade de um lado, outra seja identidade do outro. Tá? Mas, em todo caso, se existe uma coisa com essas duas condições, então ela é única. Acho que está claro, né? Aí, na verdade, está provando que existe uma pela esquerda e uma pela direita? Sim, exatamente. Bom, imitando, isso aqui é coisas que a gente já fez várias vezes na vida. Imitando isso, a gente consegue mostrar que o seguinte: mostre que a relação, entre aspas, dizer que um objeto A está relacionado com B. Se somente C, A e B são 6 isomorfos, é relação de equivalência, entre aspas, na classe dos objetos. Então, na prática, isso é mostrar que... O que eu estou afirmando? Eu coloquei entre aspas porque não pode não ser um conjunto, né? Então, às vezes, isso não é exatamente uma relação no sentido conjuntista. Mas um objeto é ser isomorfo a si mesmo. Porque você vai mostrar que a seta identidade é um isomorfismo dele para ele, seguindo a definição de isomorfismo. Se alguém é isomorfo, se A é isomorfo a B, B vai ser isomorfo a A, porque a seta contrária, que é essa Gzinha, né? Por conta dessa proposição, faz sentido você dizer que G é F-1, a notação fica bem definida, né? Se você tem uma seta, um isomorfismo de A para o B, a inversa vai ser um isomorfismo do B para o A.
Então, se A está relacionado com B, B está relacionado com A. Simétrico. E a transitiva é para mostrar que a composta de ISO vai ser ISO. De novo, esse tipo de truquezinho aqui vai funcionar, de fazer diagraminhas, essas coisas. É um exercício legal, se você achou essa coisa de categorias interessante. Tá, mas é uma relação de equivalência. Aí agora, só para dar um exemplo, dois exemplos. Exemplo, se você pega P, uma ordem parcial, vista como categoria, só para ver como que essas coisas de isomorfismo se traduzem em outros lugares, né? Então, X é isomorfo. Aqui é ordem parcial. Ordem parcial. Eu quero que valha a propriedade da antissimetria. Eu quero que X menor ou igual que Y, Y menor ou igual que X implique X igual a Y. Ordem parcial. Então, X é isomorfo a Y, C e somente C, X é igual a Y. Né? Porque para ele ser isomorfo, eu tenho que ter uma seta que sai do X para o Y, em particular, e uma seta que sai do Y para o X. Mas né, na categoria de ordem, ter seta é ser menor ou igual. Então eu estou falando que X é menor ou igual que Y, e Y é menor ou igual que X. Então, uma ordem parcial, porque eles são iguais. Tá? Outro exemplo. Outra coisa. Se F de C para D é um funtor e A, B pertencentes à classe de objetos de C são isomorfos, então vou colocar aqui, são C isomorfos. Então, FA e FB são D isomorfos. Né? É uma das principais graças de funtores. O que acontece? Se você tem A e B isomorfos, tá? Porque você tem aqui uma setinha do A para o B, junto com a sua inversa, que vai dar a identidade. Certo? Então, essa composta dá a identidade. Se eu aplico o funtor manda isso para essa coisa aqui. Se o funtor é covariante, A igual a B. A igual a B. Certo, aqui ele vai mandar isso aqui para F de... Deixa eu usar outra letra, né? Usar G aqui, perdão. G-1. Aqui vai na seta FG. Aqui vai na seta FG-1. E aqui vai na seta
composta dessas duas. Tipo, você tem isso aqui, f de g-1 bola g, que vai ser igual, porque a gente é um funtor, vai ser isso aqui. Isso aqui tem que valer. Só que, por outro lado, essa composta é identidade. E funtor manda certa identidade em certa identidade. Então, isso aqui é a identidade no objeto f de A. Então, eu estou dizendo que essa seta composta com essa dá identidade nesse objeto. Se agora você fizer a composta na outra ordem, você vai ver que a composta na outra ordem dá identidade do outro objeto. Portanto, isso é um isomorfismo cuja inversa é esse cara. Então, funtor manda isomorfismo e isomorfismo. Isso é a graça. Em particular, se fosse contravariante, também ia funcionar. Só ia inverter a seta, mas ainda ia preservar a composição. Se ele invertesse a ordem, não ia ter problema. Tá? São coisinhas razoáveis. Agora, eu vou mudar a ordem do que eu fiz aqui. Não, eu não vou mudar a ordem, eu vou fazer na ordem que está aqui. Eu vou definir para vocês produtos. Produtos de dois objetos. O que poderia ser um produto de dois objetos? Aí isso, só para dar o roteiro. Isso eu vou usar como gatilho para definir objeto inicial e final. Aí depois eu vou voltar para a categoria, para o produto e ver ele como objeto numa categoria específica. E aí, esse é o plano da aula. Então, exemplo interessante. Produtos. Quando a gente está em conjuntos, em set, para definir, se a gente quer definir o que é x cartesiano y, entre x é um objeto de set, y também é um objeto de set, a gente vai definir lá o que é par ordenado e faz uma aberração assim. Então a gente está rasgando o conjunto e vendo como ele é por dentro para definir o que é essa coisa. E no meio do caminho, num certo momento, a gente percebe que esse cara, com essa construção, esse produto vem com duas funçõezinhas especiais. Marotas. É uma que a gente chama de projeção em X. E uma outra que chama projeção em Y. Essa aqui pega um parzinho, manda para cá. Essa aqui pega um parzinho e manda para cá. Parece uma coisa banal, você olha assim e parece que é o único jeito que você teria de definir essa coisa. Aí, em alguma disciplina na nossa vida, em algum momento, você vê que essas projeções são mais especiais do que parecem, porque elas permitem para você descrever como esse cara se comporta de um ponto de vista de função com outros conjuntos. No seguinte sentido: quando você tem Z é outro conjunto que também tem funções para x e y,
digamos assim, deixa eu apagar esse negócio. Então, digamos que a gente está assim, Z, ele tem uma funçãozinha f que está indo no x, ele também tem uma funçãozinha g que está indo no y. Vou colocar aqui como no diagrama. Então, se a gente está nesse cenário, a gente consegue então, existe e é única a função fg de z em x cartesiano y que comuta o diagrama. Que diagrama? Esse aqui. Então, o que está acontecendo? Quando você está falando da projeção, dessas duas projeções, no fundo, sem você falar, você percebe que se você tivesse qualquer outro conjunto Z que tem uma função para o x e outra função para o y, você consegue colar essas duas funções numa só que vão cair no produto cartesiano. A ideia é que esse produto cartesiano, em algum sentido, você está falando assim, olha, é um lugar onde as coisas conseguem correr livres, numa coordenada e em outra. Eu consigo transformar ele numa coisa que tem dois parâmetros. Então, não importa como eu faço uma coisa variar no x a partir de um certo conjunto de parâmetros, ou se eu faço a coisa variar no mesmo conjunto de parâmetros em y, eu posso pegar essas duas variações e olhar juntas, no x e no y, usando essa variação aqui. Meio que é um jeito que você não explicitamente pensou, mas estava lá. Tipo, quando você vai contar coisas e você está usando objeções sem perceber. Então, são coisas que estão lá. Mas aqui você tem... Isso, você pareia as duas, você consegue concatenar informação em algum sentido. Só que qual é a graça disso? Veja que para eu enxergar nos conjuntos que eu consigo ter esse tipo de comportamento, nos conjuntos eu vou e abro. A sujeira ainda está aqui. Eu vou, defino o produto cartesiano assim, vou, mostro a conta. Para quem não enxergou, isso acontece. Essa função aqui, ela faz a única coisa que ela poderia. Ela está mandando um z em f de z, g de z. É isso que ela faz. Então, primeiro, ela torna isso comutativo, porque se você pega um zzinho e anda aqui assim, depois vai assado, ela vai para f de z, g de z, depois projeta no y. A projeção deu g de z. Que é isso? Então, assim assado, foi assim. Se eu andar por aqui, assim assado, vou pegar z, mandar em f, z, g de z, depois mandar para o f de z, que é o que essa aqui fazia. Então, comutou. Mas não tinha como ser diferente. Porque se você pegasse uma φ que faz a mesma coisa, que manda um zezinho, seja lá em que diabo aqui, se essa φ torna um diagrama comutativo, a φ ela tem que ter, a φ de z tem que ter duas coordenadas. Porque ela está caindo no x cartesiano y e eu sei que ele tem essa cara. Se quando eu componho com a πy da AG, é porque a segunda coordenada era a G. Acabou. Se quando eu componho com o x da OF, é porque a primeira coordenada era o F. Então, é igual em cada ponto do domínio, as funções são iguais. Então,
você tem esse jeito de encarar o produto cartesiano e agora você tem uma vantagem que antes você não tinha. Se você olha essa definição, tipo, ignora isso. Bota um comentário aqui para não compilar mais. Então, tem alguma coisa na minha categoria, tem um objeto com uma seta para um e uma seta para o outro, tal que para qualquer outro objeto que também tenha duas setas para esses objetos, vai ter uma única seta que torna essa coisa comutativa. Não preciso, a definição de produto se expandiu. Eu não preciso mais falar de produto só em conjuntos. A coisa não precisa ser um conjunto. Basta ser uma categoria. Então, disso a gente chega na definição de produto cartesiano em categoria, que é... Aqui acabou o exemplo. Definição. Um objeto C da categoria C é um produto chamar de cartesiano por enquanto, é um produto cartesiano de A e B se existem setas PA, que saem de C e vão para A, PB, que saem de C e vão para B, com a seguinte propriedade. Que, seguindo o Bourbaki, a gente chama de propriedade universal. Acho que foi ele que... O Bourbaki começou com esse tratamento de propriedade universal antes mesmo de categorias, né? Meio... Primeiramente, o universal, na palavra, quando ele estava fazendo já lá em cima. Que eu acho que esse modo de chamar de coisa de propriedade universal foi do Bourbaki, que Bourbaki ele foi fazendo as coisas meio que tentando evitar usar categorias. Ele tentava usar mais coisas de conjuntos e tal, mas isso aqui no fundo é coisa categórica escondida no Bourbaki. Seguinte propriedade universal. Para todo objeto Zzinho de C com setas F de Z para A e G de Z para B, existe única seta que eu vou chamar assim. O nome que se dá para ela não importa, né? Mas assim já dá a dica de qual é a ideia por trás. Existe uma única seta denotada assim, que torna o diagrama comutativo. Então, Z para A, para B, F, G, Czinho, PB, PA, e a setinha está vindo aqui. Ou seja, eu quero que, quando eu fizer a projeção composta com essa seta, dá esse, e quando eu faço a outra projeção, entre aspas, composta com esse, dá isso. Então, um produto é simplesmente pegar a propriedade que a gente percebeu do produto cartesiano e
prensar ela numa categoria. Tudo bem? Bom, detalhes. Se fosse um curso de categorias, alguma coisa assim, coisas que valeriam a pena é investigar, eu acho. Ver umas categorias onde você sempre tem produtos, outras categorias onde você pode não ter produtos, coisas assim. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez sirva para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é isso. Eu falei um produto cartesiano, enquanto em teoria de categoria, em conjuntos, a gente define o produto cartesiano. Questão é, mantra de categorias, você não abre os objetos, você só usa as setas entre que esses objetos têm com outros. Então, se você tem um objeto que é isomorfo a Czinho, ele também vai funcionar como produto cartesiano. Imagina assim, ó. Exemplo. Se você pega N e faz cartesiano com 0 e N cartesiano com 1, do ponto de vista de conjuntos, isso aqui eu não mudei nada para o N usual, dos naturais. Esse aqui também não. Tem a mesma cardinalidade, não aumentei o tamanho. Então, esse cara, esse são isomorfos a N na categoria dos conjuntos. Agora, se você vai e pega isso aqui, ó. Se você vai e pega esse conjunto aqui, C, como sendo N cartesiano 0, cartesiano N, cartesiano 1, isso ainda é um produto de N por N. Tipo, ele não é o produto cartesiano no sentido de conjuntos, mas ele tem essa mesma propriedade universal que você gostaria. A questão é que agora você, a princípio você teria o quê? A gente não tem problema em acreditar que isso é um produto cartesiano desse por esse. Isso a gente não tem problema em conjuntos. Então a gente sabe que isso tem uma projeção usual para o N cartesiano 1. E esse aqui tem uma projeção usual para o N cartesiano 0. Só que agora a gente pode simplesmente ir. E como esse bicho é isomorfo, eu posso acoplar aqui uma bijeção com N. Fixa uma bijeção com N. Que pega N1 e manda em N. Pronto. Pode pegar essa. E aqui você pega... Aqui pega todos os N zeros e manda em N. Se agora você pegar um outro conjunto Z, que tem uma função para cá e uma função para cá, você ainda vai conseguir uma única função. Nota que eu desenhei ao contrário, tá? Por isso que está saindo. Você ainda vai conseguir uma única função que faz esse diagrama todo como está. Esse bicho, tipo isso aqui, é diferente disso. Como objeto, eles são diferentes na categoria, mas eles são isomorfos. Então, não tem problema. Por isso que isso é só para chamar a atenção de que eu estou falando que é um produto cartesiano e não o. Eu posso ter mais de um objeto que realiza a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente está em contexto categorial, a gente tem esse problema da unicidade, que
você está interessado nas coisas a menos de isomorfismo. Então, se tem alguma coisa que é isomorfa a ela, tá ótimo, não importa. Tá? Agora, só para dar um exemplo de uma coisa, acho que ele não está aqui, mas eu acho que eu lembro de cabeça. Uma coisa que é um produto e talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Um exemplo de um produto. Então, exemplo. Seja P uma ordem parcial. E PQ elementozinhos de P. O que é... Eu posso ver isso como uma categoria, né? Vendo as setinhas. O que seria um produto no sentido categórico entre P e Q? Vocês adivinham? O ínfimo ou o supremo? Agora a gente vai... Você estava falando para PQ. Tudo vai para PQ. Tudo vai para a projeção. Isso, então... Então, eu esqueci como é que faz o quê? Que é assim, então, eu tenho que ter uma seta para o P e uma seta para o Q. Ter seta é ser menor ou igual. Então, isso aqui se traduz como sendo, primeiro, P cartesiano Q é tanto menor que P quanto menor que Q. Hã? Ter seta é isso. Mas não é só isso. Eu estou dizendo que se qualquer outro infeliz também tiver seta para o Q, ou seja, esse cara também é menor ou igual que Q, e esse também é menor ou igual que P, então isso acontece e se Z for simultaneamente menor ou igual que P e Q, então eu digo que tem uma única seta daqui para cá que torna o diagrama comutativo, mas ter seta, de novo, é ser menor. Então, estou dizendo que o Z vai ser menor ou igual que esse cara. Então, é um limitante inferior desses dois, que é o maior limitante inferior desses dois. Portanto, é o ínfimo. Então... Exato. Então, se você está numa ordem onde nem sempre tem ínfimo entre dois caras, você está numa categoria onde você nem sempre tem produtos. Então, portanto, P e Q tem produtos, C e somente C, P e Q tem ínfimo. Esse conjunto aqui tem ínfimo. Agora, se na definição de produto, eu não vou fazer isso explicitamente, mas se na definição de produto eu inverto a seta, coloco que tem uma única setinha para cá, uma única setinha para cá, e pego que para todo mundo que tem uma setinha para cá e uma setinha para cá, existe uma única setinha para cá que torna o diagrama com as setas trocadas comutativo. Então essa seta agora vem para cá. Eu estou falando que A e B meio que entram no C, e todo mundo que tem, de alguma forma, consegue o A e o B entrar nele, esse cara também entra nele. Vai ser a união disjunta. Vai ser como se fosse a união disjunta. E aí você tem essas coisinhas como sendo as inclusões. O nome disso vai ser o coproduto, o produto dual. E se você vai para cá e faz... o que vai ser o coproduto? Vai ser o supremo.
Tá? A gente não vai entrar tanto nisso. A gente pode mexer com essas coisas depois. Mas tudo bem, tipo, concordam que você consegue ver essa definição de produto em qualquer categoria e você vai ter coisas bem doidas. Tá? Beleza. Agora, a coisa a chamar a atenção... Assim, eu poderia fazer agora o seguinte exercício com vocês. Vamos mostrar que um objeto D nessa categoria, ele é um produto cartesiano de A e B, se e somente se ele é isomorfo esse Czinho. Então, se ele for isomorfo, ele é produto cartesiano, se ele é produto cartesiano, é isomorfo. A gente ia mexer com várias setinhas, ia fazer vários diagraminhas, ia chegar na conclusão de que isso acontece. Mas a grande sacada aqui, no fundo, é dizer que para certas coisas que tem um certo padrão, para todo Zzinho que tem uma certa estrutura embutida, existe uma única seta, uma certa direção que faz uma coisa acontecer. Esse existir uma única seta é onde a magia está acontecendo, essa unicidade de seta. No fundo, isso aqui é uma instância da definição que eu vou dar aqui. Foi essa definição, quando eu vi esse negócio, que eu falei, caramba, categorias é legal. Foi isso que me fisgou, assim, essa definição. Então, definição, um objeto C, A, numa categoria, não vou chamar de C para ficar parecido com aqui, um objeto C numa categoria C é chamado de inicial. Inicial aqui, ele estava no final, vou chamar ele de final então. Porque o exemplo do produto ele era final. Ele é chamado de final se para todo Z na categoria existe uma única seta. Existe uma única seta que sai do Z e vai no C. Então, em algum sentido, é como se o Czinho estivesse no final da categoria, por assim dizer. Ele está no fim. Tipo, ele é todo objeto, tem uma única seta que o final é o Czinho. Ele, em algum sentido, ele está servindo como final, em algum sentido. Ele chama de final. Existe uma única seta. Se eu mudo, se eu dualizo a definição, um objeto é inicial, um objeto Z é inicial, Z' é inicial. Se para todo C', é inicial, se para todo Z pertencente ao objeto de C, existe uma única seta que sai do C' e chega em Z. Então, C' é o começo de tudo, em algum sentido. Que horas são? São 11h46. Parece bem estúpida, na moral, essa definição, né? Parece que, tipo, porra, que merda. Coisa idiota. Você vai ver, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Vazio é inicial na categoria dos conjuntos. Porque do vazio para qualquer conjunto tem uma função, que é a função vazia. Tudo bem, é sem graça, mas é uma função.
Né? Quando você pensa em função como um conjunto de pares ordenados, o próprio vazio é uma função do vazio num conjunto. E é a única função que existe. Função vazia existe? Existe. Quem que olhar a função como conjunto do pares ordenados? Ó, f de A cartesiano B é uma função C e somente C para todo... Né? Quando você olha a função como um conjunto de pares ordenados, certo? Aí você pega daqui, ó, o produto cartesiano do vazio por B é vazio. Então, isso aqui, isso é o vazio. Então, o vazio é a própria função do vazio em B, que é a única. Então, acabou. Vazio inicial em 7, e se você pega isso aqui, o conjunto que só tem o vazio, ele é final em 7. Todo conjunto que você pega, você consegue fazer uma função desse conjunto no conjunto que só tem um elemento. Constante. Né? Começa a observar uma coisa. Se eu tivesse trocado o vazio por qualquer outro conjunto aqui, a mesma coisa ia funcionar. Só que um conjunto que só tem um elemento, na categoria dos conjuntos, é isomorfo a isso. Então, é um sinal do que a gente vai ver que um objeto, se eu tenho um objeto final na categoria, qualquer outro objeto vai ser final também, se ele somente for isomorfo a ele. Então, em algum sentido, essa coisa está bem... Do ponto de vista de categorias, isso aqui está bem definido. Tipo, qualquer coisa que tenha a mesma propriedade é indistinguível dele. Outro exemplo. Na categoria dos grupos, serve. Na categoria dos grupos, o grupo trivial, ele é inicial, porque eu sempre consigo fazer um morfismo desse grupo trivial em qualquer outro grupo. Mando 0 no 0, acabou. Mas ele também é final. Eu consigo pegar, se eu pego a função constante de um grupo qualquer que vai no 0, isso é um morfismo de grupos. Tá ótimo, então ele é inicial e final. E é a única função possível. Tem outros exemplos legais, mas eu vou... Tipo, se você vai na ordem parcial, um objeto final vai ser o maior elemento se ele existir. Vai ser inicial se for o menor. Né, o que está acima de todo mundo. Mas o que eu quero realmente mostrar para vocês é isso aqui. Esse exemplo, eu acho ele... Tipo, é onde você começa a ver o poder criativo de... Para mim, foi onde eu comecei a ver o poder criativo de categorias. Antes de chegar nesse exemplo, para mim, categorias era... Legal, eu consigo pegar coisas... Ambientes que já existem, ambientes usuais, grupos, espaço topológico, uma ordem parcial, consigo enxergar como uma categoria. Tudo bem, é legal. Mas esse aqui é muito, sim, tipo... Vocês vão entender. Exemplo. Seja um C uma categoria... e considere fixados dois objetos. C, A e B. Fixei essas duas coisas, ok? Vamos definir uma nova categoria. Nova categoria. Objetos. Nova categoria, vou chamar ela de D.
Objetos de D são objetos de C munidos de uma seta para A e outra seta para B. Então, nessa minha categoria nova, um objeto vão ser coisinhas assim. Eu tenho um Zzinho junto com duas setas. Então, sempre que aqui eu tiver, nessa categoria, tiver um objeto e duas setas para essas coisas, eu posso juntar eles e ver como um objeto nessa categoria D. Então, eu estou pegando todas essas coisas. Se você quiser... A e B fixos, eles estão fixados. Se você quiser ser muito formal, pensa que eu estou definindo isso. Objetos de D são triplas da forma Z, F, G, onde Z pertence ao objeto de C e F pertence aos morfismos. F pertence ao espaço ao conjunto à classe das setas que saem de Z e vão para A. G pertence à classe das setas que saem de Z e vão para B. Estou pegando isso, todas as ternas dessa forma. A gente pensa assim, o objeto é isso aqui, ó, esse desenho. Todo desenho dessa forma que faz sentido aqui, eu estou pegando. Tudo bem? Categoria não é só objeto. Categoria é seta também. Eu tenho que dizer o que vai ser uma seta entre um animal desse tipo e um outro animal do outro tipo. Então, dados objetos vou colocar assim, Z e Z', vejam, A e B estão fixos sempre. Uma seta entre ambos. Então, vamos lá. Desenhando desse jeito, fica meio porcaria. Vamos desenhar assim, ó. Z e Z', A e B. Eu tenho, esse cara tem uma seta para cá, esse aqui tem uma seta para cá, esse é o F, esse é o G, aqui está o G', e aqui está o F'. Eu quero que uma seta entre Z e Z', na direção que vocês quiserem, pode ser do Z para o Z', vai ser uma seta em C, entre esses dois objetos, mas eu quero que ela respeite em algum sentido essa estrutura aqui. Então eu vou pedir que ele torne comutativo. Então, uma seta entre ambos é uma seta, colocar H de Z para Z', mas não qualquer seta, é uma seta que na categoria C, tal que o diagrama é comutativo. Então, eu não vou considerar qualquer seta, eu vou considerar aquelas que tornam esse diagrama comutativo. Então, tal que quando eu fizer H bola F', não, fiz ao contrário. F' bola H seja igual a F, e quando eu fizer G' bola H seja igual a G. Todas as setas desse tipo vão ser as minhas setas. Agora eu tenho que definir, eu tenho que verificar que isso faz sentido. Eu consigo compor, a composição é associativa, tem identidade, tem que mostrar que é uma categoria de verdadeinha, tem que ser honesto. Então, eu disse quem são os objetos e quem são as setas. Agora, para compor, vamos lá, composição.
Então, a situação da composição é assim, né? Eu tenho um animal aqui, outro animal aqui, zelinha. Aí aqui eu tenho uma seta. Aí agora eu tenho um outro animal ainda, que também tem uma seta assim, e uma seta assada. O que eu quero, a coisa intuitiva a fazer é dizer que a composição usual das setas vai me dar uma seta nessa categoria. Então, o que eu tenho que verificar, tipo, para que essa composição é feita como se faz em C. Então, para eu mostrar que essa regra está de fato funcionando, eu tenho que mostrar que essa composição é uma seta nova. É uma seta que satisfaz isso que eu pedi. Então, o que eu preciso verificar é que se eu fizer agora esse caminho composto com esse caminho, é a mesma coisa que esse caminho. Aqui faltou colocar cada G, desculpa. Tudo bem? Concordam que se eu fizer isso, mostrei que a composição está bem definida? Sim? Agora, é a técnica do Sacha, assim assado e assado assim. Vou usar o recurso das cores. E aproveitar para olhar as horas. Ah, tem tempo. Eu faço esse caminho. Aqui e aqui, que estava em vermelho. Andei no azul. Só que para eu andar no azul, eu vim aqui, parei aqui, depois eu fiz esses dois. Então eu fiz esse, e aí eu fiz esse, e aí eu fiz esse. Concorda? Só que esse passo aqui, ó, fazer aqui, faz parte desse diagrama. E nesse diagrama, eu tinha a comutatividade desse diagraminha. Eu sabia que fazer isso e isso era a mesma coisa que fazer isso. Porque esse é um morfismo. Então, como esse é um morfismo, se eu desço por aqui e subo por aqui, é a mesma coisa que eu ter feito isso. Só que, no caso, quem é isso? É isso aqui. Ó, ignora essa parte de cima. Isso e isso é isso. Então, isso e isso é a mesma coisa que isso e isso. Só que agora, isso e isso é isso. Então, dá para você fazer isso com uma equação, se você quiser. Só que eu acho, e muitas pessoas acham, que o diagrama disso é muito mais simples de entender. Então, você sabe que esse caminho maior, a princípio é esse caminho menor junto com esses dois. Só que esses dois, por hipótese, eram esse. Agora, esse com esse vira esse. Então, o que eu tinha desde o começo é equivalente a isso. Então, está bem definido. Agora, a composição em C já é associativa. Então, isso aqui também vai ser. Você só precisava mostrar que ela estava bem definida. Uma coisa que eu não acertei, sabe? É que o carro maior é 2 menor. Não é... E a gente já está acima da composição? Vai ser no mesmo? Não. Eu sabia que era triângulo, então. Sim. Mas ele comuta em C. Sim. Eu peguei não. Sim, eu entendi, mas o negócio que a gente partiu grandão em dois. A gente não está assumindo a composição já, se a gente partiu grandão em dois. O que é assumir a composição? A suscetibilidade, quando ele pega as duas setas que descem com duas linhas, se você muda de parede, tem como seta com a seta H composta com a segunda seta com duas linhas. Isso é a suscetibilidade. Ó, eu vou escrever em equação. Vou escrever em equação. Mas você concorda que a gente...
Ah, aqui é um H duas linhas. Um H-til, pronto. H-til. O que eu quero mostrar é que o H, a composta de H com H-til é uma seta nessa definição de seta. Então, vamos escrever isso aqui bonitinho. Então, vamos mostrar que essa composta H com H-til, então é H-til bola H, é uma seta que sai de Z e vai para Z duas linhas, é uma seta em D entre essa coisa FG e essa coisa. F duas linhas, G duas linhas. Eu quero mostrar que essa composição satisfaz o critério para ser seta entre isso e isso. Tudo bem? Só que para ser composição, para ser uma seta entre isso e isso, na definição aqui, esse diagrama tem que comutar. Esse aqui, aí no lugar de H, vai ter H-til bola H. Então eu quero ver que isso, assim é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Agora, eu vou escrever primeiro com álgebra e aí depois eu volto para o diagrama. Tá? Então, ó, se eu faço, que eu quero mostrar o H-til bola H, bola G duas linhas. Hã? Ah, é verdade. Porque essa composição existe, já está na categoria original. Isso. Lá, na categoria original, essa composição existe. O que a gente está mostrando é que essa composição, na categoria original, ela funciona nessa categoria nova. Ela preserva essa propriedade de comutar esses negócios. Melhorou? Melhorou. Aí está o problema. De onde veio essa tem uma categoria C que está sendo... Então lá eu posso compor, eu posso associar, tudo acontece. Só para continuar o argumento, o que a gente fez essencialmente foi isso. G duas linhas bola H-til, só que G duas linhas bola H-til é G'. Então aqui fica G' bola H, e G' bola H é G. Assim, assado, é assado assim, é assado. Pronto. Que foi isso? Melhorou? Melhorou? Tá. Então, a composição está bem definida. Automaticamente, ela é associativa. Automaticamente é associativa. E aí, só para finalizar, que a gente precisa disso, né? Se você pega... Quem que vai ser identidade? A gente precisa de identidades. Então, se eu tenho Z aqui, F, B, G, e aí aqui eu tenho o mesmo objeto visto nessa categoria. Então, aqui é a mesma F e a mesma G. Qual é a função de Z para Z que vai ser... que não vai alterar as composições? Identidade de Z. Ela vai tornar isso aqui trivialmente comutativo. Então, essa porcaria é uma categoria. Aí você vai e fala, tá, mas para que você define essa categoria toda louca? Que merda você quis definir uma categoria que tem uns objetos todos estranhos assim? É um objeto junto com duas setas. Para que isso? Pergunte-se, o que é um objeto final desta categoria? Aí a brincadeira fica divertida. Ele fez o sorrisinho. Um objeto final dessa categoria é um produto. Na categoria C. Isso. Um objeto final nessa categoria é um produto da categoria C. Então, ó.
O que é um objeto final de D, né? Então, é um objeto C, que como ele é da categoria, ele tem uma setinha para o A e uma setinha para o B. Despretensiosamente eu vou chamar isso de PA, isso aqui de PB, sem nenhuma pretensão. Agora, se eu tenho qualquer outro objeto nessa mesma categoria, se eu estou dizendo que ele é um objeto final, é porque todo objeto tem uma única seta que sai desse objeto e vai no objeto final. Então tem uma única seta que faz isso, que torna o diagrama comutativo. Como diria Olavo de Carvalho, ora porra! Esse negócio é o diagrama do produto na categoria C. Resposta. C é o produto. É um produto. De A e B na categoria C. Então, assim, em geral, quando você tem uma propriedade universal do quociente, propriedade tensorial, localização, soma direta, o diabo que você quiser. Tem uma coisa do tipo, existe uma única função que sai de um lugar e vai no outro e faz alguma coisa acontecer, é porque esse objeto ele é ou inicial ou final numa categoria adequada. Graças disso, agora eu vou provar o leminha bobo para vocês. Meio-dia, e aí eu vou acabar a aula com isso. Numa categoria, se você tem um objeto inicial, ele é único a menos de isomorfismo. Então, se você já sabe disso, você nunca mais precisa, a não ser que te peçam valendo nota, mas você nunca mais precisa se preocupar a demonstrar a unicidade a menos de isomorfismo de uma coisa definida assim. Prova, você tem que mostrar que existe. Pode ser que não exista. Mas se existir a unicidade, é automática. Então, isso encerra o exemplo, mas eu vou chamar de teorema, mas é até roubado, porque a demonstração é muito simples. Um objeto final, se existe, é único a menos de isomorfismo. Em qualquer categoria. Então, isso significa que se tem um outro objeto, eu quero mostrar que ele é isomorfo. Mas veja, e aí vocês vão ver, vai passar na memória de vocês várias demonstrações que vocês já fizeram. Então, sejam C e C' finais. Suponha que tem dois objetos finais. C' é final. Existe uma única seta do C' para o C. A C é final, perdão, falei errado. C' é final. Existe uma única seta do C para o C'. Só que, em particular, existe uma seta do C para o C', sempre. A identidade. Sim, vai ser única porque... Exato. Existe uma e é única porque ela é final. Então, essa composição dessa única seta que existe aqui com essa única seta que existe aqui, como ela te dá uma outra seta de C' para C', essa composição tem que ser a identidade. Se você faz o argumento trocando as linhas de lugar, você vai ver que a única seta que tinha aqui é a que vai aparecer aqui. A única seta que tinha aqui vai ser aqui e a composta vai ter que dar outra identidade. Acabou. E se você parar para ver as demonstrações que você fez ao longo da sua vida, a menos de ter muita informação envolvida, era isso que você fazia. Você está colapsando várias setas numa seta só. Então,
Em particular, produtos, quando existem, são únicos a menos de ISO. Tudo que é objeto final, se existir, vai ser único. Então, o que a gente vai fazer com isso agora? Semana que vem, a gente vai pegar um funtor de uma categoria pequenininha, então vai ser um conjunto, indo para a categoria dos espaços topológicos. Aí, com isso aqui, a gente vai montar uma categoria nova. A gente vai pegar categorias que são assim, você vai ter xizinhos, você vai pegar todos os objetos, espaços topológicos, que estão no final ou começo, agora eu não lembro. Projeção projeta. Tá, então você vai pegar todos os objetos que têm setas para cada um desses FIs, conforme varia na sua categoria aqui. Só que você vai pedir que isso comute assim, ó, como esse espaço topológico vai ter uma seta de x para esse e de x para esse, quando você tiver uma seta do i para o j, você vai querer que esse diagrama seja comutativo. Aí você vai considerar a categoria desses espaços junto com os espaços que têm esse tipo de função. E aí a gente vai ver que essa categoria tem objetos finais, que é o que a gente vai chamar de limite projetivo. Produto cartesiano é um tipo disso, interseção é um tipo disso, várias coisas são tipos disso. Se a gente inverte a seta, se a gente muda essa categoria, a gente vai ter espaços que são como quocientes, uniões de juntas e coisas do tipo. Vai só depender do funtor. Em geral, essa construção nos livros de topologia não é feita via funtor. É feita pensando que isso aqui é um conjunto dirigido, e aí sempre que você tem i menor ou igual que j, tem uma função que empurra um para o outro. Mas é a mesma coisa, é uma categoria. Mas aí, por que eu fiz essa coisa de construir umas categorias meio estranhas? Porque é o que a gente vai fazer. E aí, bom, uma vez que a gente mostrar que existe, a gente já sabe que é um objeto final de uma categoria. Vocês não vão ter que precisar se preocupar em será que é único a menos de homeomorfismo? Não, ele é, porque ele é um objeto final. Acabou. Dane-se. Então, por isso que teve essa introdução de categorias, porque a gente vai fazer umas construções de espaços topológicos que tem essas caras. E isso é importante, por exemplo, em análise funcional e umas coisas mais pesadas, que você, às vezes, tem uns espaços vetoriais topológicos, que você tem um espaço vetorial topológico que é muito estranho, e aí você não consegue descrever ele direito, mas você vê ele como um limite projetivo de subespaços menores, e aí, conhecendo esses subespaços menores, você consegue entender como ele é. Digamos, tem esses truques que o pessoal da análise faz. Então, é uma construção que acontece, recorrente. Mas é isso. Essa foi a breve introdução à teoria de categorias, espero que vocês tenham gostado. Há boatos de que ano que vem, em algum período, vai ter um curso aí de categorias. Primeiro teoria axiomática dos campos. Eu falei ano que vem, eu não falei o período. Então, talvez, eu não sei se você gravaria, mas se ele deixar eu gravo. O curso de categorias. Você gravar, não, olha só. Aí, mas enfim. Eu não sei se vale a pena fazer primeiro teoria axiomática e alguma categoria. Tanto faz. Mas enfim, é isso. Deixa eu parar aqui.